Fala pessoal que está ligado no canal do Por Dentro do Grid, estamos aqui para mais uma semana de corrida, Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, nesta penúltima etapa do Campeonato Mundial de 2023. E vem aí daqui a pouco o Campeonato de 2024. Tomara que melhor do que o desse ano, mas muitas expectativas para essa corrida que será realizada neste circuito pela primeira vez na Fórmula 1. Eu lembro a você para seguir as nossas redes sociais que estão aqui acima e se inscrever no canal do Por Dentro do Grid, @Por Dentro do Grid, e também a dar seu like aí nos vídeos e se quiser fazer seus comentários. Estou aqui com Vitor Aguiar e Carol Guerra, expectativas para o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. Carol, você está com esse sentimento de que vai ser uma boa corrida também? Não. Não é por nada, mas... Obrigado, a divergência é sempre salutar. Eu acho que, como a gente estava comentando um pouquinho rapidamente, a gente mencionou antes de começar o programa, não sei se a pista vai dar essa emoção do mundo todo ou se vai ser uma corrida mais entediante de modo geral. Então, por outro lado, apesar de eu achar que ela não vai ter lá esse quê de emoção, pode surpreender justamente por ser a primeira vez nesse circuito, né? Então, pode ser que surpreenda e aí eu esteja completamente errada e aí no próximo programa a gente conversa sobre isso. Mas eu não estou lá com essas expectativas de que vai ser algo realmente extraordinário de tirar o fôlego, não. Vitor, o que é que essa pista pode trazer de bom nessa reta final da temporada? Olha, primeiro, boa noite, a gente está gravando à noite, Matheus e Carol, olá, a quem está assistindo. O que pode trazer de bom, sim, sempre um potencial de novidade, uma pista nova, uma pista que nunca foi utilizada para nenhuma prova de nenhuma categoria do automobilismo. Não é que ela esteja estreando na Fórmula 1, que ela está estreando enquanto pista, então tem sempre uma possibilidade de surpresa. A gente pode chegar lá, a gente pode ver que vai ser uma coisa desafiadora, que todos os carros, todas as equipes vão estar ali tentando se adaptar, vão estar tentando entender como é que funciona. Isso pode trazer um pouquinho de alterações, porque uma equipe que vai trazer um acerto um pouquinho melhor talvez acabe sendo beneficiada, e isso muda um pouco a questão dos favoritismos, mas falando especificamente de expectativas, eu estou com o Carol nessa, também não vejo assim uma promessa muito grande de emoções para esse GP de Las Vegas, não, apesar de eu achar que sim, vai ser uma promessa de um grande espetáculo, um dos maiores, talvez o maior espetáculo que a Fórmula 1 já viu no seu entorno. Mas na corrida em si, nas 50 voltas, salvo engano, minha expectativa particularmente não é das mais altas, não. Ok, seguindo em frente e avançando aqui no nosso programa das expectativas para o Grande Prêmio de Las Vegas, será às 3 da madrugada do sábado para o domingo. Tivemos aí, já dentro desse combo de espetáculos, né? Não espetáculos, mas de marketing, digamos assim, eventos prévios, como aí esse aí com a Copa da Netflix, com alguns pilotos. Lando Norris, Carlos Sainz participaram, não lembro se teve mais algum, mas claramente a sintonia aí Gasly e Albon, se não me engano. Claramente a sintonia entre a Netflix e os Estados Unidos, né? O efeito Netflix ajudou muito a popularizar a Fórmula 1 no país, tanto que por isso estamos tendo 3 corridas agora. Esse é o primeiro ano com 3 corridas. No ano passado começou a ter Miami, passou a ter 2. Até 2021 era só uma, ano passado 2, esse ano 3. Daqui a pouco, se avançar mais, não duvido ter 4, porque eles têm dinheiro para isso. A verdade é essa. E o Brasil que se cuide, mas pelo menos está garantido até 2030, senão iam tentar tomar a vaga daqui, na minha opinião, claro, se não é informação. E tivemos aí essa sintonia total. E o que é que você achou, Vitor? Eu diria não apenas a sintonia total da Netflix com os Estados Unidos, mas também da Netflix com a Fórmula 1. Ela entendeu que a Fórmula 1 é um produto forte para ela, que esse público da Fórmula 1 e esse público da Netflix já estão ali um pouquinho lado a lado, e fez esse investimento. A primeira transmissão ao vivo de esportes
na Netflix. Não sei se já existiu alguma outra transmissão ao vivo, mas de esportes é a primeira. Então eles decidiram fazer essa aposta justamente não só a Fórmula 1, mas com 2 esportes que eles têm uma certa entrada, porque também tem um documentário que se aprofunda no mundo do golfe. Lá, não, Swing Out, arrisco dizer que é o nome, não tenho certeza. Full Swing. Eles também têm essa entrada no mundo do golfe, então uniram assim o útil ao agradável, 2 universos que eles já tinham essa entrada, fazer um espetáculo, experimentar um mercado novo de transmissão ao vivo, e acabou gerando aí essa situação bem diferente. 4 pilotos de Fórmula 1 em uma partida de golfe transmitida internacionalmente, ao lado de 4 golfistas profissionais da PGA, que é o circuito profissional de golfe. Eu até tentei assistir um pouquinho ontem, eu coloquei e disse, tá com esse negócio aqui, vou ver como é que é. Só que eu não entendo nada de golfe, então eu fiquei assistindo ali, olhei para alguns minutos, não entendi completamente nada e desisti, e o acompanhamento em inglês, apesar de eu ter uma boa noção de inglês, conseguir entender ali por cima, ainda seria um pouquinho mais fácil se tivesse alguém talvez em português explicando, então eu acabei desistindo mesmo. Não sei se vocês chegaram a tentar ver, mas a minha experiência particularmente não foi minimamente relevante. É isso, Sainz quebrou ali um troféu nas comemorações, né? Reeditando Norris, que aconteceu, só que Norris na corrida oficial de Fórmula 1, eu não lembro qual foi a corrida, mas enfim, foi recentemente. Acho que Norris quebrou o de Verstappen na Hungria. Depois a Red Bull quebrou a do Verstappen na Bélgica, na corrida seguinte. E na última, no GP do Brasil, o Norris foi mexer ali no troféu dele e saiu um pedaço também. Mas não quebrou. Saiu um pedaço. A tampinha do troféu saiu. Mas eu sei que agora foi Sainz e Netflix. Esse aí escorregou assim na mão do Sainz e espatifou completamente, né? O troféuzinho, sejamos francos, safado da Netflix aí. Agora, tá tendo muita graça e Verstappen falou que pode estar acontecendo de estar tendo muito espetáculo e pouca corrida. Ô, Carol, a Fórmula 1 está se preocupando mais com o extra-pista do que o que está acontecendo nas pistas ou não, na sua visão? Eu acredito que sim. Em alguns circuitos há uma demanda muito maior de entretenimento aí, e o de Las Vegas, como a gente mencionou, ele é de fato algo que a Netflix, só que a Fórmula 1 tá aí nessa aposta absurda de conteúdo extra-pista. Só que a gente lembra que isso vale dinheiro, mas lembra também que isso envolve pessoas, isso envolve pilotos, isso envolve estresse pós-corrida. Eu fico imaginando como é que não tá a cabeça de um Verstappen da vida, por exemplo, ou de qualquer outro piloto, mas eu, enfim, vou mencionar o Verstappen porque ele falou sobre isso, né, mais recentemente, mas de você vir aí, dos pilotos de modo geral, de 20 e tantas corridas na temporada, você tá na véspera de um circuito que você nunca andou, e aí você tem que fazer um grande carnaval, vamos dizer assim, com todas as coletivas, as naturais já que já existem, mas, enfim, eventos da marca, da Red Bull, eventos das escuderias de modo geral, eventos para Netflix, como foi o caso de Gasly, de Sainz, de Norris e de Albon. E aí você tem um piloto dos Estados Unidos, no caso da Williams, que foi o Sargent, que também já começou ontem tendo evento. E aí você começa a fazer uma grande bola e você lembra que os pilotos ainda têm uma corrida para o final. E aí é quando o Verstappen mencionou, né, que isso é um efeito, e é um efeito que vai ser posteriormente, acho que atingir muito dos pilotos, que é essa demanda muito grande que tira o foco do esporte, pode até fazer com que os pilotos não tenham essa vontade tão grande de permanecer na Fórmula 1 por tanto tempo. Foi o que Verstappen falou, basicamente, não exatamente com essas palavras, mas essa foi a intenção dele, aí a fala dele, que era justamente essa carga exaustiva, né? Quando a Fórmula 1 passa a ser mais espetáculo do que corrida, mais espetáculo do que esporte, pode ser que ele não tenha mais tanto interesse em ficar nesse espaço, né? Mas eu acho que isso não, para a Fórmula 1, isso
para eles não tá nem aí, assim, o que vale de fato é um esporte que a gente sabe que envolve muito dinheiro, né? Então, para eles, não sei se isso vai afetar ou não, ou, enfim, a fala dos pilotos, a não ser que haja de fato uma outra movimentação por trás. Mas não sei qual é o caso. Mas sim, acredito que está tendo em alguns circuitos uma questão muito exagerada de, enfim, de eventos extra. Vitor. Eu acho que esse passamento pela visão de mercado desde que chegou, desde que assumiu a Fórmula 1, essa empresa tem uma visão claramente voltada para o mercado dos Estados Unidos, para tentar fortalecer a Fórmula 1 no mercado dos Estados Unidos, por motivos financeiros, obviamente, não apenas nos Estados Unidos, mas também lá sendo um dos mercados focais, um dos pontos centrais que eles querem ter essa penetração maior. E a Fórmula 1, desde então, vem tendo assim uma força maior de espetáculo em várias situações, em vários elementos. Espetáculo não significa obrigatoriamente uma coisa ruim. Quando a gente fala de espetáculo, a gente está falando, por exemplo, da implantação das corridas sprint. Você está aumentando a quantidade de coisas que realmente importam, que vão ser mais atrativas no fim de semana. Algumas pessoas gostam da sprint, algumas pessoas não. O fato é que ela é um espetáculo a mais, ela é uma visão a mais, ela é uma competição a mais, uma disputa a mais. Só que também há espetáculos fora da pista. Há eventos, há shows, há atrativos para o público se fazer presente no autódromo. A gente viu isso muito claramente, principalmente nos 2 GPs de Miami que a gente já teve. São piscinas ali no entorno, tem aquela marina falsa de Miami com os barquinhos que o pessoal vai assistir com seus barcos no chão, por bem dizer. Tem eventos ali acontecendo no entorno, mas dentro do mesmo evento, mas um evento separado, uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa que movimenta muito dinheiro na cidade, que aumenta o valor das hospedagens, que leva turistas para a cidade. Uma coisa assim, que também movimenta bastante essa economia, e que isso tudo também gera ingressos mais caros. Miami surgiu como o ingresso mais caro da Fórmula 1, disparado, com folga, a média de entrada mais cara, e agora Las Vegas colocou Miami no bolso. São valores absurdos, que em alguns casos chegam até a 6 a 7 dígitos, dependendo do tipo de entrada, do tipo de hotelaria, de hospedagem, de conforto que vai se ter nesse complexo. O valor chega à casa do $1 milhão. É muito dinheiro, e é um espetáculo. A Fórmula 1 tá olhando para isso, está olhando para esse mercado, está olhando para esse pessoal que vai pelo luxo, está olhando para esse pessoal dos Estados Unidos que é acostumado a ver esportes não apenas num evento esportivo isolado. Quando a gente vê o Super Bowl, a gente vê um show no meio, a gente vê 1 milhão de coisas acontecendo em volta do estádio. Quando a gente vê um jogo regular da NBA, tem sempre um bocado de atrações ali naqueles intervalos. Tem uma coisa mais interessante quando você está chegando, tem uma coisa mais interessante quando você está saindo. Então tem muito espetáculo no entorno dos esportes. Isso é muito parte da cultura dos Estados Unidos. Eu acho que a Liberty Media aposta em trazer isso também para dentro da Fórmula 1. Eu particularmente não concordo muito com essa visão do Verstappen, de que a longo prazo pode fazer com que os pilotos se desinteressem. No fim, eu acho que isso vai ter um peso muito mais sensível em público que em pilotos. Claro, posso estar fazendo uma análise errada, posso estar viajando aqui, não conseguindo ver o outro lado da história, mas eu particularmente não tenho esse olhar quando eu olho para essa situação. Mas eu acho que eles vêm apostando nisso, vêm apostando nesse crescimento de mercado. A Pirelli está em dúvida de quê, Vitor? Explica aí para a gente. Antes da gente ir para a Pirelli, uma última coisa que eu queria acrescentar é isso também, Vitor. Além de tudo isso que você falou, são experiências que vão para o público, que serão diferentes, obviamente, para o público e para o piloto, né? Para o público, talvez seja uma experiência incrível, assim, você ter essa imensidão de possibilidades de aproveitar o circuito, de aproveitar o final de semana, de curtir mesmo, né? Até porque você está pagando caro de modo geral, né? Então, eu acho que sim, que para ele para Verstappen, no caso, e para os pilotos, pode ter uma completa visão diferente, mas também pode ser algo interessante para o público que está indo curtir
a Fórmula 1, por que não, né? Tipo, você tá ali na cidade, para quem sai de uma cidade para outra, já tá ali, e aí você poder ter mais oportunidade de aproveitar esse final de semana, enfim, pode ser, sim, uma aposta da Liberty que pode dar certo. Não sei, é o que eu digo, eu não sei se a gente faz juízo de valor se isso está certo ou se isso está errado, porque não cabe, acho que não cabe a gente fazer esse juízo de valor sobre se está tendo mais espetáculo ou não. Na verdade, que tá, mas não é a gente que vai dizer se está certo ou se está errado, ou se é legal, ou se, enfim, não é legal. Então, acho que é bem cada um vai ter a sua própria experiência, né, dessa situação. Pois é, e inclusive, é uma coisa que eu já falei em algumas outras oportunidades aqui em programas, a gente pode dizer que uma coisa está certa, a gente pode dizer que uma coisa está errada, a gente pode ter nossas interpretações, o que ninguém pode dizer é que a Liberty Media não está tentando fazer coisas diferentes. Eles estão apostando, eles estão fazendo, eles estão testando, algumas coisas vão dar certo, algumas coisas não vão, é natural, mas eles estão realmente fazendo apostas para diferenciar, para fazer a Fórmula 1 ser um pouco diferente do que ela era. E a Pirelli, Vitor, com esse slide aí que está gerando, né? Como disse aquela menina no carnaval, bem bonito, com as cartas de baralho aí típicos de Las Vegas, que fica no estado do Nevada. Tá em dúvida em quê, Vitor? A Pirelli está em dúvida um pouco sobre como é que vai funcionar a pista. Teve uma entrevista do diretor esportivo da Pirelli, não me recordo o nome, mas foi a Motorsport, essa entrevista. Ele falou que vai ser um pouco interessante ver como é que vai funcionar, porque é uma pista que vai ter uma temperatura baixíssima no horário do GP e que tem grandes retas. Só por isso já é um problema, porque temperaturas muito baixas dificultam você atingir a temperatura perfeita do pneu e grandes retas também, porque o pneu não ganha temperatura enquanto ele está girando. Ele ganha temperatura nas curvas, nas freadas, nas acelerações, nas mudanças de rotina, digamos assim. Então isso por si só já deve ser um problema. Existe isso um pouco em Baku, só que a tendência é que seja muito, muito, muito mais grave em Las Vegas, essa questão. Essa dificuldade de se atingir a temperatura perfeita dos pneus pode atrapalhar muito a aderência dos pneus ao solo lá em Las Vegas, o que pode gerar carros escorregando, o que pode gerar carros tendo mais dificuldade para ganhar ou para aumentar a velocidade para perder velocidade. A Pirelli já reconheceu, então, que isso é um desafio, que tem dúvidas quanto a isso. A pista, inclusive, é a segunda maior de todo o calendário, só é menor que Spa. E ainda tem um outro fator que pode gerar um pouquinho mais de complicação, porque é uma mistura de uma pista com asfalto de rua e com partes que foram reasfaltadas para o GP. Então, são duas características diferentes de asfalto que podem ser encontradas na pista, e isso também pode atrapalhar um pouquinho a compreensão de como é que a pista por si só vai comportar, vai evoluir. E, além disso, não tem nenhuma categoria de suporte. Não tem uma Fórmula 2, uma Fórmula 3, nenhuma categoria local correndo em paralelo à Fórmula 1. É só a Fórmula 1. E quando a corrida acabar, quando os treinos, quando o qualifying acabar, eles abrem e volta a ser uma rua. Volta a ser uma rua na sexta, volta a ser uma rua no sábado. Antes, no sábado de manhã, no caso, lá vai ser pelo sábado da manhã e sábado à noite a corrida. Nesses intervalos, a pista é reaberta regularmente. Então, isso também gera a expectativa de que a pista também não saia com tantas borrachas assim. Não seja uma pista que vai ter uma evolução tão clara ao longo do fim de semana. Isso pode ser aí um problema. Inclusive, aproveitando que estou falando da pista de Vegas, uma outra coisa também que está todo mundo lá de Vegas criticando isso. Porque são obras que estão atrapalhando a cidade há alguns meses. Congestionamentos absurdos, gente falando de congestionamento de 3, 4, 5 horas para fazer um deslocamento na cidade, vários desvios no trânsito, acessos interrompidos, árvores derrubadas, fora os ingressos que são absurdamente caros. Estão até baixando o preço para ver se enche. Aí vai encher. Pois é. Provavelmente. Um jogo de seleção numa cidade brasileira aos 10 anos que deram até ingresso de graça. O CEO da Liberty, inclusive, sobre isso já pediu desculpas, assim, mas já disse que no fim isso vai ser bom para todo mundo na cidade, não só para a Fórmula 1 e para os pilotos, porque deve levar, segundo ele,
O GP deve levar 1,7 bilhão de dólares, a economia de Las Vegas, o que significa mais de 8 bilhões de reais. E esse grande transtorno, em teoria, deve ser só no primeiro ano, porque está tendo muitas obras e tal, e a partir dos anos seguintes as coisas devem ser um pouquinho mais tranquilas. A ver. Seguindo aqui, para avançar mais nossa live, algumas equipes já anunciaram modelos especiais de carros para a corrida, você está vendo aí, então, Red Bull, Alpine, McLaren, Ferrari, que está aí com as cores de Mônaco, inclusive, vermelho e branco. E essa outra aí, quem é? Williams. Ok, eu sabia, era só para eu poder torcer aqui. Seguindo em frente, também a AlphaTauri já anunciou que vai lançar. Quando você estiver assistindo, com certeza já saiu o lançamento. É que a gente aqui no ato da gravação ainda não teve, mas a AlphaTauri também está aí pelo menos 6. Duvido nada que mais algumas outras 4 também solte aí em breve. Motores da General Motors, né? Em 2028. O próprio nome já diz. E aí, isso pode mudar o que, Vitor? Rapidinho na Fórmula 1. Olha, eu acho que vai ser interessante, porque isso é mais uma pressão que se coloca para a entrada da Andretti Cadillac. A gente já vem falando há algum tempo que a Fórmula 1 precisa da 11ª equipe, já tem anos que se fala que a Fórmula 1 precisa ter mais equipes, 11, 12 talvez fosse o ideal, e a Andretti Cadillac chega com esse projeto já foi aprovado pela FIA, fica dependendo apenas da FOM, por bem dizer, fica dependendo das equipes, e da Liberty Media, que é a dona da marca Fórmula 1, digamos assim. Então, a Andretti e a Cadillac que pertence à GM, que também é dona da Chevrolet e de diversas outras montadoras, a Cadillac e a Andretti estão juntas, estão de mãos dadas nesse projeto que já foi aprovado em um lugar, mas falta aprovação em outro e eles estão pressionando, só que não querem abrir. As equipes resistem a isso porque não querem dividir a fatia, por mais que está se fazendo muito uma analogia de um bolo que é dividido em 10 fatias, passaria a ser dividido em 11. Só que no fim esse bolo também seria maior, porque a Andretti e a Cadillac trariam um peso muito forte no mercado dos Estados Unidos. Se eles tentam tanto entrar no mercado dos Estados Unidos, nada como a entrada de uma equipe americana forte, como é a Andretti, que tem uma marca extremamente reconhecida por lá, como é a Cadillac, que é uma marca internacionalmente reconhecida no mundo dos carros. E agora, com essa oficialização do registro para fornecer motores a partir de 2028, a GM reforça esse apoio, esse suporte, essa força à entrada da Andretti Cadillac, só que a Fórmula 1 ignorou completamente, não teve nenhum anúncio em rede social, não teve nenhuma postagem sobre isso no site. Fórmula 1 em completo silêncio sobre esse registro da GM como fornecedora de motores a partir de 28. A ideia da Andretti Cadillac é entrar em 2025. Nesse meio tempo, provavelmente eles teriam um motor Renault, mas, claro, outras equipes também estariam na briga, dependeria de como serão as negociações. Honda, Ferrari, Mercedes têm hoje já fornecimento de motor, e Ford e Audi vão entrar em 2026. A ideia da GM seria entrar em 2028. Esses 3 anos do meio, Andretti Cadillac, caso entre, vai ter que andar sendo cliente de uma outra fornecedora, mas a GM já disse que a entrada é condicionada ao aceite a Andretti. A GM só vai colocar o motor se a Andretti for aprovada. Pode até ser que depois eles forneçam para alguma outra equipe também, estando lá com a Andretti, mas a entrada só vai acontecer se for junto à equipe Andretti Cadillac. Inclusive, a história que está se falando é que eles estão lá em Las Vegas fazendo muito lobby para tentar conseguir alguns votos a favor nesse GP de Las Vegas. E aí, Valtteri Bottas lançou um calendário com uma boa ação. É engraçado, mas tem uma boa ação por trás, que é o estímulo aí a campanhas de pessoas que estão com câncer de próstata, né? O mês de novembro azul. O calendário de Bottas aí. E os pilotos estão cada vez mais envolvidos com causas sociais, né, Carolina? Alguns deles, sim. Alguns deles abraçam a causa aí. É o caso é aquela figura de linguagem, né? Quando eu falo os pilotos, não são todos. Bottas já faz um tempinho que ele vem tendo esse incentivo, principalmente nas campanhas do pessoal
campanha de saúde, de modo geral, né? Enfim, do cuidado à saúde. E aí ele já agora está fazendo no câncer de próstata, ele passou um tempão fazendo a campanha do bigode, que agora eu não vou lembrar, me deu um branco do que estava relacionado. Mas eu acho que era o Movember do câncer de próstata também. Eu acho também, né? Enfim, e aí ele estava mostrando, enfim, para você acompanhar o crescimento da barba dele, do lado do bigode dele. Mas ele tem feito, sim, essa campanha ao longo da temporada, já há um tempinho, mas ao longo dessa temporada ele foi mais incisivo. E aí ele foi bastante importante, por sinal. E aí agora, em novembro, ele lançou o calendário. Muito legal mesmo, essa iniciativa de Bottas. Apesar de que, convenhamos, agora... ninguém aguenta mais ver a bunda do Bottas, né? Seguindo em frente, falando sobre Las Vegas, cidade do estado... Muita gente vai falar, você aí falou da Califórnia, mas não é. É do estado do Nevada, nos Estados Unidos, pertinho da Califórnia, mas não é da Califórnia. Estado estadunidense do Nevada. E um local badalado, hein, Vitor? Eu, por exemplo, assim, não tenho, falando aqui um pouco pessoalmente, tenho muita vontade de ir nos Estados Unidos. Esse negócio de visto, acho um grande absurdo, na verdade. Talvez essa minha fala depois eu seja reprovado na entrevista do visto, se a inteligência lá flagrar. Mas eu acho um grande absurdo esse negócio de visto, porque os chilenos não têm visto para entrar nos Estados Unidos, nada contra os chilenos, e os brasileiros têm. Então, eu já acho errado essa historinha aí. E segundo ponto, um negócio burocrático, você vai ainda tem a chance de não passar e pagar caro, então prefiro ir na Europa, viu? Vocês dos Estados Unidos aí poderiam me ter como turista. Então, eu não estou indo nem para um nem para outro, mas se eu for escolher é para a Europa. Mas, se eu fosse, Las Vegas, claro, era uma das primeiras opções, porque é uma cidade muito turística, né, Vitor? E badalada, claro. Os cassinos. Fala aí pra gente. Com certeza, com certeza. Olha, você hoje, já deve... hoje, entre Estados Unidos e Europa, eu estou preferindo viajar na América do Sul mesmo. Tá tranquilo por aqui. Mas assim, Las Vegas é mais barato. Com certeza, com certeza. Las Vegas, com certeza, é uma das cidades mais turísticas do planeta, um dos maiores centros de turismo, movimenta milhões, bilhões de dólares anualmente, muito famosa pelos cassinos, muito famosa pelos hotéis completamente luxuosos. É uma cidade que respira luxo, na verdade, né? Eu acho que é uma cidade que vive assim meio num limbo, porque ela respira luxo e respira preguiça ao mesmo tempo. Tá muito as duas coisas. É confuso, é muita luz, é muita informação, é muita riqueza, é muita coisa, muita informação. A última coisa que surgiu por lá, que chamou muita atenção, foi essa bola gigantesca aqui, que é a Sphere, que surgiu, acho que deve ter um mês mais ou menos, que começou a rolar a notícia disso, que tinham inaugurado com um show do U2, uma arena de 360 graus, completamente em LED, que inclusive ela fica completamente visível em uma das curvas muito perto de uma das curvas do circuito, salvo engano é 7, 8, 8 e 9, uma coisa assim, relativamente ali pelo meio do percurso da Fórmula 1, e que com certeza vai ter muitas imagens relacionadas à corrida sendo projetadas aí, fica aí um pouco a curiosidade para saber quais vão ser. Não é o único lugar, convenhamos, que tem telas gigantescas em locais próximos à pista. Lá em Abu Dhabi, por exemplo, a gente tem um prédio que fica todo iluminado com diversas coisas durante o GP. Aí em Las Vegas vai ser mais um desses, com a diferença de ser 360 graus. E também não tem como falar de Las Vegas sem lembrar de Se Beber Não Case, né? Casamento é uma coisa muito relacionada a Las Vegas, o pessoal indo para lá se casar com o Elvis Presley. Que Las Vegas está relacionado a casamentos? Sim. O pessoal nas capelas lá com Elvis Presley, nas capelinhas sendo casado. Não, eu nunca fui estar acompanhando muito essas coisas. Pronto, mas agora na Fórmula 1 você vai estar acompanhando, porque vai ter um desses. Existe esse quadro aqui, para quem não sabia, tá sabendo, como eu. Exatamente, e na Fórmula 1 vai ter uma capelinha lá para quem se quiser se casar no autódromo também. Não sei como é que vai ser o esquema, não sei se vai ser um Elvis Presley lá ministrando o casamento, mas eu vou fazer o meu lado. Pronto. Só esperar agora com quem será o casamento, ficaremos aqui todos no aguardo do convite. Boa pergunta.
Ô, Carol, me explica o seguinte e fala aí o que é que você acha aí de Las Vegas. Iria. Tem algo a Facilmente. acrescentar? Não. Só que eu iria facilmente, apenas. Nada mais a acrescentar. Bom, esses cassinos aí, hein? Agora, lá qualquer um pode ir, né? Quem mora em Mônaco não pode. Não sabia dessa, não. Tá vendo? Mas eu falei aqui quando teve. Só ir lá no pré-corrida de Mônaco. E é isso. Para a gente fechar, a corrida é um verdadeiro horário complicado, viu? Assim, minha logística é a seguinte: quando a corrida é. A pior que tem são as 2 horas, são Austrália e Japão. Acho que a da China vai ser 2 horas também quando voltar. Eu nunca assisti uma corrida da China ao vivo, para vocês terem ideia. E aí, o que acontece? Eu faço assim, eu já na sexta estico o horário que eu vou dormir. Aí, por exemplo, eu geralmente durmo 1 hora, aí eu estico mais um pouquinho, aí vou até, para ver o TL1, aí eu vou dormir 2 horas, 2h30. Aí acordo mais tarde no sábado, isso é o quê? 11 horas por aí, para aguentar no sábado, aí vou aumentar até o final do TL3 de novo, 2h30, 3 horas assim. Aí no domingo, que é do sábado para o domingo, né, esse negócio. O que eu vou fazer? Eu estou pensando em sair para algum lugar e fico até 2 horas para aguentar e voltar e assistir, porque se eu ficar em casa... Enfim, essa é a minha logística para ver o vídeo, mas tem muita gente que vai ver gravado. Esse horário é muito ruim. Por que esse horário? Porque lá a corrida vai ser no sábado à noite, outra exigência dos organizadores. Se fosse, por exemplo, de 3 da tarde, horário local, que é geralmente o hábito, né, assim, nas principais corridas, ou 2 da tarde, aqui seria 7 da noite, que são 5 horas de diferença, ou 8 da noite. Então, seria uma maravilha. Quando eu vi corrida de Las Vegas, vai ser no sábado de noite, assim que divulgaram. Aí eu pensando, vai ser no sábado de noite, horário do Brasil, ia ser perfeito, 10 da noite. Dá até para ir para um restaurante assistir aí, mas não tem. Ou não, né? Que aqui no Brasil, o restaurante que eu só não é emissora, não muda, impressionante. Hoje eu tô daquele jeito, viu? Fala aí, Vitor. Você vai assistir ao vivo? Eu, sinceramente, não faço nem ideia. O Vitor, das 3 horas da manhã do domingo, vai ter essa resposta até lá. O que é bem imaginado. Mas, assim, esses horários são absurdos para o Brasil, mas esses horários também são absurdos para lá. Como tu falou, são 5 horas de diferença. Isso significa que o TL2 vai começar à meia-noite. Normalmente, meia-noite da quinta-feira, lá em Las Vegas. O quali vai começar à meia-noite do sábado, lá. E a corrida vai começar às 22 horas do domingo, que aí já é um horário um pouquinho menos inaceitável, mas começa à meia-noite o quali. Se o quali se estender, se tiver uma batida, uma bandeira vermelha, não sei o que, isso vai acabar lá para 1h30, 2 da manhã, no horário local. Olha, em Londres são 3 horas a mais do que aqui. Então, em Londres a corrida vai ser 6 da manhã, em boa parte da Europa, né? Roma é mais, 7 horas, enfim. Então, os europeus vão acordar cedinho para ver essa corrida. Quem mora no Japão é que tá adorando, porque se vai ser 3 horas aqui, lá vai ser 3 da tarde, né? É o osso do ofício, faz parte. Fechando aqui, Carol, esse porco aí, parece mesmo esse traçado? Eu achei igualzinho, ninguém nunca fez, acho que um desenho tão parecido com um traçado quanto esse do porco. Mas, cara, é isso, quando a gente falou... Ninguém vai esquecer, viu? Interlagos jamais, tem um bicho pra fazer. Exatamente. Dá uma dimensão muito forte do que a gente... Não muito forte, mas dá uma dimensão do que a gente pode esperar da corrida, né? Por isso que quando eu digo que talvez não seja lá essa emoção do mundo todo, é porque olha o desenho dessa pista, cara, assim. Agora, sim, uma coisa que eu ia falar, ela é anti-horário, né? Ou seja, a primeira curva aí é para a esquerda, correto? Pelo que eu estou vendo aqui, Checa aí, Vitor, porque eu acho que é anti-horário. É anti-horário, isso. Então, a primeira curva é essa vermelha para a esquerda aí. Tanto é que tem zona 1 detecção de DRS. O que a gente vê, Vitor, o que é que a gente pode falar aí? É que tem muitos momentos de alta velocidade, na verdade é um circuito pouquíssimo travado, muitas retas aí também, e eu pergunto, tem alguma equipe? Eu já sei que tem, que vai se dar melhor, ou alguém que pode se dar mal com isso aí? Eu vou voltar ao que eu falei no início do programa.
essa é uma pista boa para ter alguma surpresa, porque cada equipe vai buscar um ajuste baseado no que ela está vendo nos simuladores, no que ela está vendo no desenho, no traçado, mas ninguém realmente colocou as rodas dentro da pista para ver como é que funciona. Sempre pode ter alguma coisa que funcione de uma maneira um pouco diferente do que se imagina, e isso pode sempre trazer surpresas. Eu acho que esse é o potencial de alguma equipe forte ler mal, ou de uma equipe pequena ler bem e conseguir ter um desempenho acima. Mas, assim, quando a gente fala de longas retas e de poucas freadas, tem duas equipes que vêm se saindo muito bem nessa temporada, que são a Ferrari e a Williams. Então, em teoria, pode ser que essas duas equipes consigam ter um desempenho melhor. A McLaren e a Red Bull são duas equipes que já mostraram ter um ótimo desempenho em qualquer situação de pista. Já faz muito tempo que a gente não vê uma situação que é adversa a alguma dessas duas equipes. A McLaren, a Red Bull teve no GP de Singapura, mas aquilo ali foi uma coisa pontual. A McLaren já não tem um desempenho ruim há algum tempo, então com certeza essas duas equipes também chegam com um pouquinho de expectativa a mais. E quanto às que podem ter um prejuízo maior, eu vou voltar àquele ponto também da aderência. Na verdade, eu vou até reforçar um outro ponto que pode ser positivo para a Ferrari. A baixa aderência dos pneus, a dificuldade de chegar ao aquecimento perfeito dos pneus pode ser um ponto positivo para a Ferrari, que é uma equipe que esquenta muito o pneu. Então, como os pneus da Ferrari acabam esquentando demais, acabam sobreaquecendo, esse aquecimento a mais pode ser o fator que vai fazer a Ferrari ter uma facilidade maior para chegar na temperatura ideal, enquanto as outras equipes vão estar com a temperatura não tão boa assim. Então, 2 pontos a favor da Ferrari aí para esse fim de semana. É isso. Agradecer a Vitor e a Carol, lembrando para você acompanhar no nosso canal também um vídeo sobre as apostas, que ele vai ser publicado em breve também aqui no nosso canal. A corrida 3 da manhã, do sábado para o domingo, que você está vendo os demais horários aí na sua tela, circuito urbano de Las Vegas, estreante, primeira vez desse circuito na Fórmula 1. Não a primeira vez de Las Vegas, mas a primeira vez desse circuito. Um abraço, valeu, Vitor e Carol.